Fala galera, tudo bem? Bom, esse aqui é o vídeo que antecede as suas questões então, de equilíbrio do ponto material, né? E na verdade essa parte tem mais a ver com o momento de uma força. Tem algumas coisinhas que você então tem que saber antes de partir para as questões, como o que é um ponto material, o que é um corpo extenso e que tipo de equilíbrio que se aplica a cada um deles, tá legal? Então, na parte de equilíbrio, primeira coisa importante então aqui. O que é um ponto material? E o que é um corpo extenso? Parece meio óbvio para alguns, mas na verdade, na física, a gente vai tratar, né, cada um deles de uma forma diferente, porque tem coisa que acontece num que você não consegue aplicar no outro e vice-versa. Por exemplo, ponto material. Ponto material, imagina, por exemplo, uma bola, vai diminuindo cada vez mais, até que vire somente uma partícula, um pontinho bem pequenininho. Você consegue fazer esse ponto girar? Você consegue enxergar a rotação disso? Não. Então, por isso, você considera esse ponto como um ponto material. A principal característica dele é que você não tem como impor uma rotação a esse ponto. É diferente de uma barra. Imagina uma barra aqui e você começa a girar a barra. Você enxerga a barra girando. Isso é um corpo extenso. Esse corpo, por ter a característica de ter rotação, vai ter algo relacionado a essa rotação que você não pode equacionar para um ponto material, tá? Um ponto material vai ter um tipo de equilíbrio mais simples do que um corpo extenso, ok? Então, basicamente, é isso, né? O ponto material não há como ser rotacionado. E o corpo extenso pode, né, ser rotacionado. Então, como exemplo disso, a gente tem aqui uma barra. Uma barra, uma haste de metal e por aí vai. Bom, o que vai acontecer então aqui? Nas formas de equilíbrio que a gente tem, se eu tiver então equilíbrio de um ponto material, quando você vai fazer o equilíbrio de um ponto material, o que importa é que eu tenha a resultante das forças em cima dele igual a zero. Então, o somatório das forças nele é igual a zero, ou simplesmente força resultante em cima dele é zero, tá? Eu digo também que isso é meio que um equilíbrio de translação. Você não vai deixar o corpo ir para um lado nem para o outro. Ele fica em equilíbrio. Tudo que puxa para um lado é igual a tudo que puxa para o outro, ok? Isso vai acontecer no equilíbrio de todo e qualquer corpo. O que vai acontecer é que no corpo extenso você vai ter mais de equilíbrio que o equilíbrio de rotação, que é impedir que a barra fique girando em torno de um ponto, que geralmente é um ponto ou que a questão vai impor a você, ou que você vai escolher de acordo com a maior conveniência, tá? Então, quando você faz aqui o equilíbrio de um corpo extenso, você vai ter no caso aqui que, além da força resultante em cima dele ser zero, o momento resultante das forças que agem em cima dele também tem que ser zero. Vamos relembrar o que é momento? O que vai ser momento de uma força, tá? O momento de uma força aqui é o seguinte. Se você pega aqui um corpo qualquer, pega um ponto em torno do qual esse corpo pode vir a ser rotacionado e marca uma força agindo aqui no ponto que liga a aplicação da força até o ponto de rotação. Isso é um exemplo que todo professor dá em sala de aula, que é o exemplo da maçaneta da porta. Você sabe perfeitamente que a força que você faz na ponta da maçaneta para fazer aquela maçaneta girar, ela não é a mesma que você vai fazer num ponto mais próximo ali daquele lugar onde a maçaneta está grudada na porta. Não é? Tenta lá na sua casa ficar fazendo, você vai ficar ali forçando cada vez mais
quanto mais a sua mão estiver próxima daquele ponto de rotação. Você tem que tomar cuidado então com isso. Então o momento vai ser o quê? É a força multiplicada pela distância que eu tenho, no caso aqui, ó, dessa força até o ponto de rotação, que vai ser um ponto dado pela questão ou um ponto que você vai escolher. Outra coisa importante, essa força ela vem sempre dada no problema como sendo uma força perpendicular a esse eixo? Não. Quando essa força não vem perpendicular, você pega a projeção da força que está perpendicular à barra, ou que seja, e é isso que você vai usar na fórmula, tá? Então aqui eu representei como força F, mas se você, por exemplo, tiver aqui que a força está fazendo um ângulo com a barra, você vai aqui, repara que eu vou projetar essa força perpendicularmente aqui à barra, isso vai ser um Fy, e aí é isso que você vai usar na fórmula. Que fórmula, né? Eu não falei ainda. O momento de uma força é você fazer então aqui. Como é que eu li isso aqui? O momento da força F em relação ao ponto O. Seria F vezes B. Nesse caso que está aqui, né, à direita, você iria pegar a projeção, tenho que ter um ângulo θ entre o laranja e o verde. Aí me ajuda, gente. Aí na sua casa você pode perceber o quê? O Fy está na posição de cateto adjacente aqui no triângulo ao F, então ele vai ser F cosseno. Então aqui, como eu tenho que usar a componente vertical à barra, esse Fy aqui, ele vai ser igual a F cosseno de θ, ok? Então a gente vai trabalhar sempre, no caso aqui, com a componente perpendicular ao objeto para criar um momento. Bom, existe aqui o quê? Uma notação de sinais, né? O que tende a girar no sentido, você vai adotar um sinal que vai ser contrário àquele momento da força que tende a girar no sentido oposto. Embora alguns livros falem que existe um sinal certo para o horário e anti-horário, isso é com você. Você que vai adotar o seu próprio sinal quando a rotação for no sentido horário ou anti-horário. Você só tem que lembrar que, se as forças tendem a girar em sentidos opostos, cada momento de uma delas vão ter o quê? Sinais contrários. Não entendi. É o seguinte, saca um exemplo aqui. Ó, se eu tenho, por exemplo, aqui, isso aqui é uma questão clássica das clássicas. Tem uma barra, tem aqui uma normal, um contato da barra com esse apoio de 15 newtons, uma força de 5 newtons sendo aplicada na pontinha aqui, sei lá, um objeto de peso 5 newtons aqui à esquerda, e outro de peso 10 newtons aqui à direita, que eu vou meio que jogar o peso aqui para o cantinho, como se a dimensão do bloco fosse meio que irrelevante, tá? E vamos pegar aqui as distâncias. Essa distância aqui, ó, como sendo uma distância de 6 metros, e essa distância aqui como sendo de 3 metros. Bom, o que vai acontecer? Se eu adotar o ponto de rotação como sendo o ponto onde o apoio está aplicado, repara, isso é um corpo extenso. Então vamos ver a primeira condição para ver se ela está sendo obedecida. Eu tenho que a resistência das forças em cima dele é igual a zero. Ó, eu tenho 15 para cima e para baixo puxando 10 mais 5, 15. Essa condição já foi obedecida. Vamos ver se no momento isso também acontece. Quais são os momentos que eu tenho aqui? Ó, essa força ela tem uma distância de 6 metros em relação ao apoio. Vai dar para calcular o momento. Essa força que está aqui, ela tem uma distância de 3 metros em relação ao apoio. Também vai ter um momento. Agora, aquele apoio ali de 15 newtons, você acha que ele tem algum momento que ele exerce alguma tendência de rotação na barra? Cara, se você colocar a sua mão exatamente em cima do apoio daquele lugar onde a maçaneta está grudada na porta, você vai conseguir girar a porta, você não vai conseguir de jeito nenhum, tá? Por quê? Porque se a distância que eu tenho daquela força até o ponto de aplicação, até o ponto de rotação é zero, multiplica aí rapidinho comigo, ó. O que é alguma coisa vezes zero? Vai dar zero. Então, quando você escolhe esse ponto
como sendo aquele em relação ao qual o momento vai ser calculado, como ele está em cima do ponto, ele não tem momento, tá? Então o momento que você calculou no caso aqui é da força de 5 newtons e da força de 10 newtons. E aí que você tem que lembrar o quê? Tem que lembrar que o momento aqui é um cara carente. O momento é um cara que precisa de você. Então adote o referencial. O que você vai ter aqui? Você vai ter o seguinte. Vamos pegar aqui, eu estou escolhendo o sentido horário como sendo um sentido positivo. Como assim? Essa força de 10 newtons está aqui, ó. Se eu começar a puxar, né, ela vai tender a fazer a barra o quê? Girar no sentido horário, não é? Agora, você acha que a força de 5 newtons vai tender a fazer a barra girar no mesmo sentido? Se eu estou empurrando por esse lado, ó, o que vai acabar acontecendo é que a tendência de rotação que eu tenho, eu falo tendência porque eu não tenho certeza se vai girar ou não, vai depender do momento resultante ser zero, mas a tendência de rotação que eu tenho é no sentido contrário. Então, enquanto o momento dessa aqui é negativo, o dessa aqui vai ser positivo, tá? Então, acaba que tu vai ter isso aqui, ó. Momento dos 10 newtons, né? Vai ser momento ali da força de 10 newtons, vai ficar 10, ele já está perpendicular à barra, vezes 3. Qual a unidade de momento mesmo, hein? É só você simplesmente multiplicar a unidade da força, que é newton, pela distância. É newton vezes metro. Não tem uma unidade com um nomezinho bonito aqui específico, não. É só newton vezes metro mesmo. E o momento aqui dos 5 newtons, bom, em modo, ignorando a ideia de sinal ainda, seria 6 vezes, no caso, do 5, né? Primeira força 5, a distância é 6, também 30 newton por metro. Se eu for equacionar bonitinho, o momento resultante em relação ao ponto O, que foi o ponto escolhido, seria mais 30 daqui da força de 10, com menos 30 da força de 5 newtons, resultando no momento zero, né? Então a barra não vai girar, já que o momento resultante ali é igual a zero, ok? Então, isso é uma coisa bem importante que você vai usar uma das questões que vai fazer no módulo de hoje. Agora, um detalhe que muita gente esquece, cai em questão mais teórica, sabe que as questões só dão as flechinhas, né? Ah, qual é o desenho que tem a marcação de vetores de forças em cima do objeto mais adequado ao que eu estou fazendo, né? Esse tipo de questão é perigoso. Eu vou te dar um exemplo aqui. Esse tipo de questão, ele geralmente está querendo sacar se você sabe uma coisa chamada de teorema das três forças, ou conhecido dos nerds como teorema de Lamy, tá? O teorema das três forças é o seguinte. É muito comum você pegar uma questão e nela você ter o seguinte, ó. Eu tenho aqui uma barra apoiada numa parede. Tem aqui a normal, esse contato aqui tem o peso da barra. O peso bota mais um pouco em cima, né? No meio da barra. Geralmente quando a barra é homogênea, feita toda do mesmo material, o peso vai estar no meio do objeto. Não esquece disso, que às vezes ele não fala. Então, peso no meio do objeto. E aí, ele fala o seguinte. Nota que essa pontinha, ela está batendo no chão. E o que é a resultante das forças que eu tenho aqui dessa pontinha com o chão? Na verdade, você pode ter ou não uma FAT e uma força de contato, né? A força que o solo faz aqui com esse objeto é, na verdade, uma resultante entre a FAT e a normal. Tem gente que acha que é só a normal, tem gente que acha que é só a FAT. É uma conjunção das duas, é porque às vezes na questão você só tem uma ou a outra. De qualquer maneira, aí o cara já se enrolou, percebeu? Para você não se enrolar, guarda o seguinte. Se eu prolongar aqui a linha de ação da normal, se eu prolongar a flechinha que representa a normal, vai dar essa horizontal aqui, não vai? Se eu prolongar a linha de ação do peso, também vai dar essa linha. Onde é que eles estão se cruzando? Nesse ponto aqui. O que o teorema das três forças fala pra gente? Quando um corpo está sob equilíbrio na ação de três forças, sempre ali as três se cruzam no mesmo ponto. Então, se eu já descobri o ponto de cruzamento
da continuação do normal e do peso, quando marcar tal força que está faltando, ela também terá que ter o prolongamentozinho dela passando por ali. Logo, a força F que o solo faz ali com a puntita que eu tenho da barra vai ter que passar lá em cima. Então isso é uma questão muito importante quando ele pede você marcar a opção mais adequada à posição das forças, ao desenho da terceira força, e o cara fica meio enrolado, não sabendo como que ele vai fazer aquilo. Como que ele vai raciocinar com aquilo? O cara se confunde, né? Tem FAT, se não tem, e por aí vai. Basta você saber isso aqui. Isso mata muito mais questão do que você imagina. Tá legal? Então, com isso, você tem aí um mega resuminho de momento. Estuda isso com carinho, tá? E até mais, galera!